Você morre de vontade de ir para o Canadá, mas fica aí preocupado com o seu inglês, o meu inglês não está tão bom, o que eu devo fazer? No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, juntamente com a Thaís que está aqui, Oi. sobre como ir para o Canadá sem inglês. Ela foi assim, com inglês básico, e eu quero bater esse papo com ela hoje para ela contar a experiência para vocês. Vamos lá, eu queria que você comentasse aí, amor, como que foi a sua primeira experiência no Canadá, chegando lá sem inglês, sem, assim, com esse medo. Quando a gente chegou lá, meu inglês era muito básico. Eu estudei inglês aqui no Brasil, estudei por 2 anos, mas quando eu cheguei lá, a realidade era completamente diferente. Porque a gente tem diferentes tipos de inglês falado em diferentes países, né? E eu não entendia muita coisa. Então, quando o Emanuel começou a trabalhar, ele começou a trabalhar primeiro que eu. E eu não consegui nem comprar um café, porque eu ficava com vergonha. Eu acho que era isso que foi o ponto no meu caso. Eu fiquei com muita vergonha de falar, de errar, ai, o que as pessoas vão pensar. Mas quando eu resolvi estudar o inglês, as coisas foram melhorando e foram deslanchando. Mas assim, a gente chegou no Canadá, eu lembro que as primeiras vezes ali eu precisei pedir o nosso café, precisei às vezes pedir uma informação, aí fui resolvendo ali tudo sozinho, né? Você falava o que você queria em português para mim, mas eu ia lá e conversava com a pessoa em inglês. Quando que foi o momento ali que você viu que realmente eu preciso aprender inglês? Porque, só abrindo um parênteses aqui, a primeira família com quem a Thaís chegou a trabalhar ali no Canadá, a mulher era brasileira. O marido dela é canadense, mas ela comunicava-se ali com a mãe das crianças em português. E como que foi o momento ali que você falou, não, realmente eu preciso aprender inglês? Eu acho que foi no dia a dia mesmo, porque eu não entendia a questão do ônibus, para comer mesmo. E eu acho que a virada de chave foi para procurar emprego, porque todo mundo existe. Você está num país que a língua nativa é o inglês. Não tem como você chegar, eu vou trabalhar só com quem fala português, porque infelizmente seu leque de opções acaba sendo minimizado, né? E como o Manuel falou, essa primeira família, né, a mãe das crianças, ela era brasileira, então acabei ficando ali na zona de conforto, mas era um trabalho temporário, porque eu fiquei com ela em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, que era o período de férias. E aí as crianças voltaram para a escola, e aí eu tive que procurar trabalho de novo. Eu falei, eita, e agora? E eu fiquei assim, tentando procurar alguma coisa com brasileiros, com portugueses, mas o leque, né, de opções acaba Sendo menor, sendo né? menor. E aí eu fiquei muito frustrada, porque não aparecia nada. Quando aparecia, a pessoa perguntava, tá, mas você fala inglês? Eu assim, não, só o básico. Eu ficava muito insegura mesmo. Então, aí que eu entendi que realmente, bom, eu tô morando num país que a língua oficial é o inglês, então eu tenho que falar inglês, então eu tenho que aprender o inglês. Eu já até comentei em alguns vídeos aqui no nosso canal no YouTube que muitas pessoas escolhem às vezes ali ir para os Estados Unidos, porque ir para os Estados Unidos é óbvio, ali você consegue entrar com mais facilidade na comunidade brasileira, e entrando com essa facilidade aí na comunidade brasileira, você não fica refém do inglês. E o que acontece? Você não ficando refém do inglês, você consegue muito bem ali se comunicar com as outras pessoas, se comunicar ali com seus colegas brasileiros, mas no Canadá é um pouco diferente. O Canadá, realmente, a comunidade brasileira não é tão grande igual nos Estados Unidos. E sem contar também que você vai encontrar gente lá do mundo inteiro. Principalmente em Toronto, que aí 50% praticamente da população é composta de imigrantes. Então você vai conversar ali no dia a dia, você como nene, vai conversar com uma nene ali que, por exemplo, é das Filipinas, você tem uma amiga que é do México. Então o que acontece? Você ali no seu dia a dia, você vai encontrar muitas pessoas que vão falar inglês com você. Então o que acontece? Eu até lembro que a Thaís no começo falou, não, vou estudar inglês
e ela se matriculou ali na ILAC, né? Foram 12 semanas de aula? Foram 16 semanas. 16 semanas. E como que foram essas semanas de aula de inglês lá na ILAC? Bom, no começo eu me senti completamente perdida, né? Porque já começa no inglês, não é igual no Brasil, eu vou estudar inglês e aí a pessoa ali, português, inglês. Não, é inglês direto, é só inglês. Então, assim, eu lembro que na primeira semana foi bem difícil, mas eu fui pegando o ritmo, né? Porque você acaba se acostumando com o professor, com os seus colegas. E assim, a Ayla, que ela realmente te joga para você aprender, porque tem gente do mundo inteiro. Tanto que, por exemplo, eu tinha aula às 9 da noite. Aí tinha pessoa lá no Japão, do outro lado do mundo, tendo aula de manhã. Então, assim, são pessoas do mundo todo. A gente tinha que conversar. E era muito engraçado, porque às vezes no começo tinha, por exemplo, teve o caso de brasileiros, que eu estava mais tempo, aí entravam brasileiros. Vamos conversar em português. Eu falava, não, a gente está fazendo aula de inglês, então a gente precisa falar inglês, né? Senão eu estou perdendo dinheiro e tempo. Mas acho que foi questão de ritmo mesmo. A partir do momento que eu comecei a me dedicar, que eu comecei a entender como que funcionava ali a rotina de estudo, achei que ficou mais fácil. Eu até lembro também que quando eu fiz as semanas de inglês na ILAC, quando a gente ainda estava no Brasil, tinha alguns brasileiros lá, mas assim, isso daí eu nunca passei, né? De, vamos conversar em português. A gente conversava em inglês e o engraçado é que é o seguinte, as pessoas não ficavam ali se corrigindo. Você falava, a pessoa ali, se ela não entendesse, ela ia te perguntar novamente, o que você quis dizer? Eu não entendi e tal. Porque aqui, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que as pessoas gostam muito de corrigir umas às outras quando estão falando inglês. Então isso é um erro que, infelizmente, atrapalha muitas pessoas aí. Trava, né? Trava a pessoa totalmente ao aprender o inglês. E aí a sua segunda família, como que foi? Foi uma família que já falava inglês, uma família que ainda falava português? Bom, a segunda família foi uma família croata e era uma criança de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, o pai e a mãe. E eu comentei com ela dessa minha insegurança, que eu já tinha começado as aulas de inglês, mas estava bem no comecinho. E aí ela falou que ela não queria uma pessoa que falasse inglês, ela queria uma pessoa que fosse responsável, que amasse a filha dela, que fosse fazer um bom trabalho. Tá, mas como que você se comunicava com ela então? A maior parte do tempo, Google Tradutor. O dia que eu fui fazer a entrevista com ela, tava ela, a mãe dela e a neném. Eu sentei em um sofá, a mãe dela e ela sentou em outro. E a gente ficou com o celular na mão, mandando mensagem uma para outra. E ela falou, olha, eu tenho bom feeling, eu tô sentindo que é você e tudo mais. Então, assim, e ela é uma pessoa que ela elogiava muito a minha evolução, então isso me ajudou muito também. Mas, mais uma vez, a gente ficou juntas aí por uns 3 meses, porque eles acabaram mudando para Montreal. Ela até comentou da possibilidade, né, de me levar, mas assim, eu sou casada, não tem como, o Emanuel estava começando o college, então era fora de cogitação. Mas foi uma experiência muito legal. Aí você já estava na sua segunda família, a comunicação era o tempo todo em inglês, e você sentiu mais confiança ali quando foi aprendendo com as aulas? Como que foi esse passo a passo? Pro básico, sim, mas tinha uma questão. Como ela era croata e ela não estava tanto tempo no Canadá, ela tinha um sotaque muito forte também. Então isso não que atrapalhasse, mas era diferente. Então, muitas vezes ali com essa família era Google Tradutor. Muito Google Tradutor até eu sentir mais confiança, porque eu fiquei um bom tempo, né, amor? Sim. Com essa desconfiança, assim, de julgamento, porque a gente vem com esse medo do Brasil. Essa cultura do Brasil, porque né? os brasileiros são assim, infelizmente, grande maioria. O pessoal aqui tem um costume muito grande de ficar... você não pronunciou essa palavra certo, não é assim que se fala. E é por isso que, no meu ponto de vista, só 5% dos brasileiros aí tem o inglês fluente, e eu acredito que esses 5% ainda seja a população que mora fora, né? Então, assim, infelizmente tem uma linha de julgamento muito forte aqui no Brasil, que é o que impede, né? Então, é algo assim, se você colocar na tua cabeça
que você vai colocar esse julgamento de lado, que a pessoa não precisa ali ficar querendo te corrigir, com certeza o teu inglês vai melhorar muito. Porque a questão no inglês, eu falo, não é nem saber a língua, é a autoconfiança. Eu tive um problema também no college, que uma menina foi lá, ficou querendo corrigir todo mundo na sala de aula, e aí eu coloquei na minha cabeça, que é a questão da autoconfiança, né? E aí a sua terceira família, com quem você foi trabalhar, já era uma família de canadenses, e me conta como que foi a sua experiência já trabalhando com nativos ali no Canadá. Foi bem diferente, porque eu acho que eu senti um peso maior, no sentido de, poxa, agora realmente eu tô trabalhando com canadenses, né, com nativos do país. Mas foi uma família, assim, que me acolheu como parte da família mesmo. Então, ela não ficava o tempo todo me corrigindo, mas quando eu pedia, ela me ajudava. E ela falava com muita clareza. Então, ela viveu um tempo nas Filipinas, na Inglaterra, e ela deu aula lá. Então, eu acho que ela entendia essa minha necessidade de ajuda e de tempo também para conseguir me aprimorar. Mas foi muito bom, assim. E o engraçado é que quando você trabalhou lá com a Jack, eu lembro que muitas vezes a gente, assim, estava há pouco tempo no Canadá, né? Às vezes a gente falava alguma palavra ou outra, ela não entendia, só que ela não chegava e falava, ó, é assim que pronuncia, é assim que se fala, Sim. é assim, é assado. Não, ela falava, você quis dizer isso? Ah, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí você tentava arrumar uma outra maneira ali para falar a palavra para ela, e assim, a comunicação fluía, né? Sim, eu não vou dizer que todos são assim, porque eu posso comentar em um outro vídeo de uma situação que eu fiz um teste para uma família que eles não tinham paciência nenhuma para quem não sabia inglês, mas graças a Deus, assim, com essa família, né, com a Jack, eu tive muita sorte, fui muito abençoada ali. Foi um relacionamento muito bom, né? Acabou até virando uma amizade. Sim, A gente sim. foi passar o feriado do Thanksgiving lá na casa deles. Então, assim, pessoa tem vontade de ir para o Canadá. Ela fala, mas eu não vou aprender inglês é difícil. A dica melhor que a gente pode dar é estude inglês chegando no Canadá. Eu falo isso porque quando você vai estudar inglês no Brasil, você vai estudar com um professor que fala português. Você vai entender, você vai se comunicar, você vai chegar até um certo nível. Porém, quando você vai estudar inglês no Canadá com nativos, é totalmente diferente, né? Você vai estar ali se comunicando com pessoas de vários lugares do mundo, o seu inglês vai, assim, evoluir muito rapidamente e com certeza, assim, em poucas semanas aí você já vai ter um nível intermediário que você vai conseguir se comunicar bem, que você vai conseguir, por exemplo, abrir uma conta no banco, vai conseguir conversar ali com os proprietários da casa para alugar um imóvel, um quarto. Então, assim, essa ideia de vou para o Canadá sem inglês, você vai conseguir ir? Você vai conseguir entrar no país, você vai conseguir ali, às vezes no básico, se comunicar, porém vai ser muito difícil, Sim. né? Eu já falei que é diferente dos Estados Unidos e é realmente muito difícil mesmo. E ainda mais que também nos Estados Unidos a gente teve a experiência, o pessoal lá não tem muita paciência. Zero. A gente teve um período ali que a gente foi passar umas férias em Nova York, eu fui perguntar o horário do café da manhã, Nossa, o pessoal não tinha paciência nenhuma, né? melhor não ter perguntado, né? Então, assim, o Canadá, o pessoal é muito mais receptivo, mas a questão de não saber inglês vai dificultar muito a sua trajetória. Vamos deixar os melhores próximos vídeos aí para vocês assistirem, e é isso aí, pessoal. Valeu!